igreja que deveria ser a igreja de Cristo. Tá? Igreja terapêutica é a igreja que deveria ser a de Cristo. A igreja de Cristo. Né? Hospital, lugar de abençoar pessoas. E não de, né, derrubar pessoas. Muitas pessoas, muitos líderes usam a condenação dos seus membros para poder mantê-los no seu controle. Não é porque estão preocupados com vida espiritual, é uma maneira de controlar. Você humilha de alguma forma para que eles fiquem esperando que orientação você dá para eles melhorarem. É tudo uma situação. Então vamos ver aqui o que para termos uma igreja terapêutica. Então, primeiro a gente chama atenção para o seguinte: é preciso que ela se liberte de 3 guilhões que ela tem. Escraviza ela. Essa igreja que nós temos aí no mundo, tá? 3 coisas escraviza ela. Precisa libertá-la de 3 guilhões sérios, graves que ela tem. A primeira é a influência, as influências malignas que ela sofre. Existem 3 influências malignas que a igreja atualmente sofre, tá? Sempre, atualmente e sempre, tá? Primeiro é a influência americana. Quem decide o que é teologia, quem decide o que é que se crê no mundo, é a teologia americana. A gente precisa se libertar disso. O americano, ele é capitalista. A teologia dele é capitalista. A teologia dele é favorável ao homem explorar o homem, porque esta é a vontade de Deus. Na cabeça americana, dinheiro, ganhar dinheiro é uma maneira das pessoas serem abençoadas. Então, diante disso, o resto tudo é colocado sobre a teologia. Percebe? Segunda influência maligna é o próprio capitalismo. Né? A questão da ganância. Nós somos altamente gananciosos. A igreja atual, né, de sempre, tá? Ela é muito gananciosa. Não é só questão de dinheiro, não. Mas ela é gananciosa. Ela quer números, ela quer mostrar coisas. Entendeu? Então essa é a igreja que nós temos aí e a gente precisa, para ter uma igreja terapêutica, é preciso libertar a igreja desse tipo de influência maligna. Outra influência maligna é a do joio. O joio dentro da igreja deve estar e deve ficar, mas deve ser tratado como joio. Entende? Então, ser criado critérios para que joio seja joio e trigo seja trigo. O joio não pode fazer as mesmas coisas que o trigo. É por isto que nós temos tanto problema nas igrejas. Porque o joio, né, é tratado como trigo e ele então, por ser violento e o outro ser pacífico, o joio assume as lideranças das coisas e o outro fica quietinho, porque ele é pacífico, ele não quer confusão. O joio adora uma confusão. Entende? Então isso gera, né, essa influência do joio. Precisa se descobrir como livrar a igreja dessa influência. Aí teremos uma igreja realmente cristã e não uma igreja violenta, uma igreja briguenta, confusenta, que nós temos visto e assistido, né? Aí está pela mídia, está pelo mundo aí. É só dar uma olhada. Outra coisa que precisamos nos libertar é das atitudes malignas. Então tem aqui 3 atitudes malignas. A primeira é o fato de sermos preconceituosos. Não se livra de preconceito de uma hora para outra, não. Mas só em reconhecer que existe e dizer ao mundo quais são elas que nós temos, isso já é um grande passo. É dizer ao mundo, nós entendemos que somos muito, não é pouco não. Nós somos mais preconceituosos do que o próprio mundo. E a gente precisa dizer isso ao mundo. Só em dizer isso já é uma grande coisa. Entendeu? Essa é uma maneira de nos libertar, é dizer que temos. Não é jogar debaixo do tapete, esconder. Não.
É dizer, olha, nós somos preconceituosos mesmo, infelizmente. Deus não tem prazer nenhum nisto. A outra atitude maligna que nós precisamos nos libertar, e não se sai disso de uma hora para outra, mas também só em declarar, em assumir que temos, já é um grande começo para nos libertar, é a questão da intolerância, a falta de respeito ao que as pessoas creem, ao que as pessoas acreditam, ao que as pessoas praticam em suas religiosidades e outras áreas. A gente não tem tolerância. Não tem. A outra atitude maligna que nós temos e precisamos nos libertar é a prepotência. O meu Deus é só meu, não é de ninguém mais. O meu Deus é melhor do que tudo mais que eles têm, que acreditam. O Deus deles são falsos. O meu é o verdadeiro. Essa prepotência doentia, maligna, que nós temos muito. Nós pegamos dos hebreus, como a gente tem visto. A gente aprendeu de lá. Aliás, nós temos ainda muito apego aos judeus. Eles não têm com a gente nada. Eles não acreditam em nada da gente. Eles não aceitam nada da gente. Entendeu? Bom, a gente tem que respeitar isso. Mas a gente fica agarrado a eles. Sabe aquela coisa grudenta, nojenta, que não larga seu pé? É o que a gente faz com eles, coitados. E aqui tem outra influência maligna, são as mentiras malignas que nós desenvolvemos na história, até como resposta a todas essas influências malignas e todas essas atitudes malignas que eu mencionei. Não é? Então desenvolvemos 4 mentiras que estão aqui. A primeira é acreditar que igreja é democracia. Igreja não é democracia. Igreja é teodemocracia. Teodemocracia. A igreja ela não pode fazer o que dá na cabeça dela. Ela tem que fazer aquilo que Deus dá limites para ela fazer. Entendeu? Então, como é o teodemocracia? Então, é ver o que há de verdade, ou seja, o que é a palavra de Deus e viver por ela. Então, você não pode fazer o que dá na sua trilha, na sua cabeça. Essa é a primeira coisa. Tá bom? É a questão da democracia. Precisamos reestudar isso. Igreja não é democracia. Nem deve ser. Até porque grande parte da igreja é formada por joio. Aí é que desgrama tudo. Né? Segundo, pastor é descartável. Também está errado. Pastor não é descartável. Entendeu? A ovelha, ela descobre com Deus se aquele é o pastor dela. Se não for, ela vai lá e vai encontrar com Deus outro pastor. Mas ela não pode tomar posição de ficar ali criando dificuldade para prejudicar o pastor que ela acha que não é o pastor dela. Entendeu? Tudo isso tem uma questão de confiança em Deus, tá? Quando você confia em Deus, você descansa. Quando você não confia em Deus, você vai na sua força, você resolve na sua força. É você que toma a frente para fazer as coisas para o bem da glória de Deus. Você vai na sua força e tenta resolver a questão. A outra coisa é exclusão é de Deus, é outra mentira. Igreja não é para excluir ninguém. Ela pode criar situações para diferenciar, como nós temos dito, quem é joio, quem é trigo. Ou quem se comporta como joio e quem se comporta como trigo. Tudo bem. É isso que faz um hospital. Quem é doente vai para onde? Vai para a enfermaria. Não é colocado fora do hospital. Vai para a enfermaria, precisa ser tratado. E quem está são vai ser, então, funcionário, vai ser médico, vai ser diretor, vai ser não sei o quê, essa coisa toda. Né? Não bota para fora. Você cria mecanismos para que todo mundo funcione dentro de um organismo saudável. Mas colocar fora, expulsar, e tem muitos casos de pessoas que são perseguidas por aquela igreja, aí não é de Deus. Entendeu? Não é de Deus. Essa é uma mentira também
que foi desenvolvida. Ah, mas Paulo disse que é para fazer isso. Paulo disse. Mas não é Paulo que orienta, não deve orientar a igreja. Quem orienta a igreja é Cristo. Paulo é um ser humano que teve suas falhas também. Mas quem orienta é Cristo. E 4. Joio tratado como trigo. Essa é outra mentira. Todos são a mesma coisa. Não, não é todos são a mesma coisa. Todos são iguais. Não, não é todos são iguais. Ali tem joio e tem trigo. Como é que pode ser tratado igual? Não pode. Então essa mentira foi desenvolvida. Por quê? Justamente por causa das influências e das atitudes malignas que a gente já mencionou antes. Entendeu? Então, quem é que formou tudo isso? Essas atitudes e essas influências. Então, isso precisa ser consertado na vida da igreja para que ela seja terapêutica, saudável para a convivência das pessoas.